Louvado e agradecido é o nome do nosso Deus vivo todo-poderoso, aquele que vive e que reina para todos sempre. O nosso Deus, ele está entronizado entre os querubins, que seja dado a honra, seja dada a glória e todo o louvor ao nosso Deus Pai vivo, todo-poderoso, que está nos guardando, que está nos observando, que está cuidando de nós, cuidando de mim, cuidando de você, nos mínimos detalhes. E o nosso Deus, ele está consciente de tudo que ele está te vendo, aonde você quer que você esteja. Ele está te vendo, ele está te observando, ele sabe de todas as questões que está passando com você e ele não está se agradando. Ele viu e não gostou literalmente. Ele está mandando eu fazer uma reunião de portas abertas. Eu estou tocando nessa tecla. A reunião dessa semana é a reunião de portas abertas para a vida financeira. Você pode ter ideia que o nosso Deus, ele quer que você coma o melhor dessa terra. O nosso Deus, ele fala: olha, se você quiser e se você me ouvir e praticar minha palavra, tu vai comer o melhor dessa terra, de tudo do bom e do melhor é para você, porque eu estou te prometendo, eu vou te dar condições, eu vou tirar você literalmente dessas questões que você está passando aí. O nosso Deus, ele está falando isso para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está entrando aí, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo, e aonde quer que você esteja, pode ser onde for que você esteja, que Deus te proteja e te livre de todo mal, te livre do homem sanguinário, das balas perdidas, dos assaltos, te livre de toda investida maligna e que toda obra do inferno, todo laço de Satanás não venha prosperar na tua vida, com teus filhos, com a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque você está debaixo de uma segurança tremenda. Eu só te peço que você deixe o teu gostei, que você se inscreva no canal, que você compartilhe esse recado que eu vou te entregar, porque são milhões de pessoas que estão vivendo, servindo a um Deus vivo todo-poderoso, servindo um Deus que é rei, que é rico, nosso Deus. Ninguém tem ideia do tamanho da grandeza, ninguém tem ideia, ninguém sabe calcular o tamanho da grandeza, da riqueza que o nosso Deus ele tem, porque ele fala em Filipenses, ele fala, olha, segundo a minha riqueza e glória, segundo a minha riqueza e glória. Ele não está falando sobre a minha pobreza, ele está falando segundo a minha riqueza e glória, eu vou suprir todas as suas necessidades. Ele está falando que vai suprir a metade e deixar você sem a metade. Ele está falando que vai suprir todas as tuas necessidades em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, o nosso Deus, ele acaba de te revelar, acaba de falar para você que ele é um Deus que é especialista. Ele é especialista em mudar qualquer tipo de cenário. Essa situação aí, esse cenário que você está visualizando, essas questões, esse horror que você está passando, essa humilhação, essa depressão, essa vergonha, esse remédio controlado, essas dívidas assoladas que não saem da sua cola, você pode ter certeza que o nosso Deus, ele vai tirar você literalmente de uma vez por toda, porque ele está falando, eu estou vendo tudo, eu estou observando tudo. Não fique pensando que eu não estou vendo, eu estou observando tudo, eu estou vendo tudo e sei as aflições que você está passando por causa dessas dívidas, por causa dessa levante de Satanás aí para te humilhar. Eu estou vendo tudo e nada, absolutamente nada, vai ficar do jeito que está, do jeito que está. Quando vai sair todas essas questões? Quando eu vou sair desse bolo? Quando eu vou sair dessas dívidas? Quando eu vou sair desse leito? Quando eu vou sair dessas enfermidades? Quando eu vou sair dessa humilhação, desse fracasso, dessa miséria? Quando eu vou sair das mãos dos agiotas? Quando eu vou sair das mãos da dívida de banco? Quando eu vou sair dessas dívidas? Quando você obedecer. Quando você obedecer, eu não vou ser hipócrita, que nem tem pessoas aí na internet, uma hipocrisia fora do comum, falando que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que Deus revelou, e aquilo ali não funciona porque não é dele nem é dela. Aquilo ali são as pessoas querendo ganhar
público, querendo ganhar cada dia mais nome, querendo se beneficiar. Eu não vou ser hipócrita de falar isso para você de jeito nenhum, porque se eu fosse falar isso, eu estava pecando contra o meu Deus, contra o teu Deus, eu estava pecando e estava enganando você, minha senhora, meu senhor, literalmente eu estava te enganando, você ia ficar naquela expectativa, você ia continuar servindo ao Deus vivo Todo-Poderoso, ia continuar a ficar sem obedecer. Quando eu estou dando esse recado, por quê? Porque quando a pessoa não obedece a palavra do Deus vivo Todo-Poderoso, quando a pessoa conhece e não obedece, você pode ter certeza que até a salvação da pessoa está literalmente comprometida. E se uma pessoa dessa for embora, através das minhas pregações, o nosso Deus ele vai cobrar o sangue dessa pessoa de mim, e eu não aceito isso. Pode ser o que for, pode doer quem doer, eu estou aqui para falar a verdade, para pregar a verdade, para pregar a palavra do Deus vivo Todo-Poderoso, não para me beneficiar, não para querer pegar público, pegar nome, pegar fama aí no YouTube. Eu estou aqui para fazer literalmente a obra do Deus vivo Todo-Poderoso. Foi para isso que ele me chamou, foi para isso que ele me levantou. Ele não me levantou para estar aqui mentindo, ele não me levantou para ficar aqui enganando, porque são verdadeiros espíritos de engano, vestidos mentirosos que estão aí por tudo que é lugar, pregando o evangelho, mentindo descaradamente diante do Deus vivo Todo-Poderoso. E o nosso Deus está vendo tudo, que vai chegar o dia da colheita. Eu não vou ficar aqui nessas questões. Eu falei para Deus que eu ia continuar pregando a palavra dele, mas eu ia ser uma pessoa diferenciado desses demais que estão aí querendo só pegar nome público e fama, mentindo o dia inteiro, brincando com as coisas sagradas. Falei para Deus que eu ia ser diferente, doa quem doer, saia quem quiser, mas eu tenho que pregar a palavra que o Deus vivo Todo-Poderoso está mandando eu entregar. Por quê? Porque se eu for pregar coisas que não existem, não for abrir os teus olhos, você vai ficar aí acompanhando o canal, você vai ficar aí sem ser abençoado, você vai ficar aí sem ser curado, você vai ficar aí sem sair dessas dívidas. Por quê? Porque eu próprio, que Deus me levantou, eu estou mentindo, enganando a pessoa, a você. Eu estou falando agora que essa semana é a semana das portas abertas, e o nosso Deus, literalmente, ele tem portões escancarados para você que obedecer, para você que colocar a palavra em prática, porque por isso que nós temos que fazer o possível e impossível para agradar ao nosso Deus. O nosso Deus, ele fala, olha, agrada-te do Senhor, que ele satisfaz o desejo do teu coração. Qual é o desejo que você tem? Qual é o desejo que você tem de sair dessas dívidas? Qual é o desejo que você tem de sair desse ninho aí de rato que ele colocou? Qual é que o inimigo colocou? Qual é o desejo que você tem? É de sair desse leito de dor? Qual é o desejo que você tem? É sair a tua empresa vender, o teu comércio andar, a teu nome sair de concordata? Qual é o desejo que você tem? Esses são desejos que você tem, é o nosso Deus vai fazer. Ele fala, agrada-te do Senhor, que eu satisfaço o desejo do teu coração. Você pode ter certeza, quando você começa a agradar, você fala, como que eu vou agradar a Deus? Você vai agradar a Deus quando você obedecer a palavra dele. Quando você obedecer, você literalmente está agradando ao Deus vivo Todo-Poderoso, e ele começa literalmente a criar situações que você não tem ideia de onde vem tanta bênção, você não tem ideia de onde vem tantas promessas que ele libera, você não tem ideia que as promessas tuas, que estavam tudo retidas, o nosso Deus ele libera quando você agradar a Deus. Ele fala, agrada-te do Senhor, que eu satisfaço o desejo do teu coração. Eu toco nessa tecla porque as pessoas querem usufruir das bênçãos de Deus, que enriquece não acrescentadores, e não querem praticar os dízimos e as ofertas. É coisa sagrada que Deus quer que você pratique, porque é justamente para a obra dele, é justamente para a obra dele. Quando
quando você manda, Deus fala, e você praticar a palavra, as pessoas praticam todos os mandamentos. Quando chegar no dízimo e nas ofertas, as pessoas pula esse recado, pula esse mandamento, e é um mandamento sério que você não tem ideia. O inimigo, ele entra na vida do cristão, ele faz um estrago tão grande quando a pessoa não obedece esse mandamento, não obedece, porque quando você fala, as pessoas já saem daqui, já vai para ali, já vai para lá, já vai para aqui, pensando que nos outros lugares ele vai conseguir alguma coisa sem obedecer a palavra do Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus fala: agrada-te do Senhor, que eu satisfaça o desejo do teu coração. Pode ser o desejo que seja, pode ser o desejo que você tenha, um desejo que você almeja, Ana e Sayane, você não vê, você vai ver se manifestar quando você agradar ao Deus vivo Todo-Poderoso, quando você agradar ao Deus vivo poderoso, porque o nosso Deus, ele fala: tudo é possível ser mudado pela força da oração, e a oração é a chave do teu sucesso. Essa semana é uma semana de portas abertas, e quando tu agradar ao Deus vivo Todo-Poderoso, tu vai ver coisas extraordinárias começar a mudar literalmente na tua vida. Você vai ver que você vai sair desse leito, você vai ver que você vai sair dessas dívidas, você vai ver que teus clientes vão voltar, tuas empresas vão sair, vão andar aceleradamente, você vai ver coisas extraordinárias acontecer, que nem esse irmão que mandou um e-mail. Esse irmão me mandou um e-mail, ele falou que não queria saber de dízimos e oferta, as empresas dele não andavam, ele tem uma franquia que vende salgado, e você pode ter certeza, ele falou para mim, eu não queria saber, eu conheci esse canal, vi o senhor tocando nessa tecla, eu fiquei até com raiva no início, mas depois eu escutei a voz do Espírito Santo, e eu comecei a dizimar, comecei a ofertar. Eu já estava no vermelho em outubro do ano passado, já ia fechar uma das lojas, já ia fechar. Ele falou que quando ele começou a obedecer, como ele começou a agradar o Deus vivo Todo-Poderoso, ele falou que foi tanto pedido que ele teve que contratar mais 4 funcionários e abriu mais uma loja. Para você ter ideia como que é que as coisas extraordinárias que Deus faz quando nós obedecemos. Às vezes você está aí numa situação, no leito de dor, tomando remédio controlado na mão do inimigo. Às vezes você está aí com as tuas portas tudo fechadas, você não consegue emprego, está tudo enrolado, tudo enrolada. Às vezes você está em questões aí, por quê? Porque você não está agradando ao Deus vivo, você não está obedecendo os mandamentos que Deus manda obedecer, Quando a pessoa não está trabalhando, a pessoa tem que continuar acompanhando essa série, porque é a campanha das portas abertas. Deus, ele vai abrir uma porta tão extraordinária para você. Aí você, quando começar a ter o teu salário, você começa a dizimar, você começa a ofertar, mas você tem que falar com Deus, você tem que conversar com Ele, que Ele é seu Pai. Ele está esperando que você se expresse. Ele fala: apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Ele está pedindo que você fale o que você está precisando dele. Apresenta as tuas razões para que eu possa te justificar. Você pode ter certeza, quando você obedecer, esse mandamento é uma coisa tão séria, você vai ver que coisas extraordinárias que Deus vai fazer na tua história. Você vai ficar tão numa situação que quando você olhar, você vai falar: mas meu Deus, eu não queria tudo isso, mas o nosso Deus, ele é um Deus de vida abundante. Você pode ter certeza, é um Deus grandioso. Não espera coisas pequenininhas de um Deus tão grandioso que você serve. Não espera. Quando você obedecer, você vai ver que coisas extraordinárias vai acontecer na tua vida. As coisas de Deus são sagradas e ela só se manifesta através da obediência. Não brinca com as coisas sagradas, não brinca com as coisas de Deus, que às vezes Deus permite que você passe por todas essas situações, todas essas questões, para você se levantar e começar a obedecer a palavra dele. Porque quando eu falo aqui de dízimos e oferta, as pessoas praticam todos os mandamentos, esse mandamento as pessoas pulam, não quer nem saber. Que nesse rapaz dessa franquia, ele falou que não queria nem saber, até às vezes ficava com ar, porque eu tocava muito nessa tecla.
oferta, são prosperidade do cristão. E o cristão, ele só é próximo, ele só é uma pessoa diferenciada, ele só é uma pessoa que as pessoas olhem e abrem os olhos, sirva de testemunho quando ele é próspero, quando ele pratica os dízimos e as ofertas. Enquanto você fechar um olho para esse mandamento, Deus ele fica, continua, e o nosso Deus ele continua sem poder te abençoar. Por quê? Porque Deus ele não pode ir contra a palavra dele, ele não pode abençoar uma pessoa que não está praticando, porque as bênçãos de Deus que enriquece, você pode ter certeza que vem através da obediência, vem através da obediência. Eu vou te dar esse recado eu estou falando sobre Ananias e Safira. Esse casal, eles eram cooperadores da igreja primitiva no passado, eles eram obreiros de um ministério da igreja primitiva e eles venderam, eles eram muito bem sucedidos, eles eram ricos e venderam uma propriedade. Eles venderam uma propriedade e imediatamente eles pegaram a metade do dinheiro, esconderam no armário e pegaram a outra metade e levaram para colocar nos pés dos apóstolos para levar de dízimo para o Pedro. E imediatamente o nosso Deus, não adianta você querer enganar o homem, enganar a mulher, porque a Deus ninguém engana. Deus imediatamente, ele viu que o Ananias escondeu a metade daquele dinheiro, e imediatamente Deus revelou para o Pedro. Deus revelou para o Pedro, falou: Pedro, ele não escondeu, não está levando o dízimo completo. Ele escondeu o dinheiro dentro do armário. O nosso Deus viu tudo e revelou para o Pedro. São revelações que vêm do alto, não é revelações por aí que vem da pessoa parecendo perturbado aí, só está tirando para tudo que é lado. É uma revelação direto do alto do Deus vivo todo-poderoso. Você pode ter certeza que o Pedro viu, falou para Ananias: Ananias, o Deus poderoso acabou de me revelar que você vendeu uma propriedade. É verdade que você vendeu a propriedade por esse valor? Por esse valor? O Ananias falou: sim, Pedro, eu vendi por esse valor. O Pedro falou: Deus falou que você não vendeu por esse valor. Você está pecando, não é contra mim, você está pecando contra o Espírito Santo de Deus. E imediatamente, quando Pedro acabou de terminar essas palavras, o Ananias caiu na frente do Pedro morto. Ele morreu na hora. Depois de 3 dias, veio a Safira, a esposa dele. A Safira chegou. Quando a Safira chegou, o Pedro falou: Safira, você sabe o que aconteceu aqui no ministério? Ela falou: não, Pedro, não estou sabendo de nada. Ela já sabia de todas as questões, continuou mentindo sem nenhum pingo de temor a Deus, sem nenhum pingo de respeito pelas coisas sagradas. Ela continuou mentindo e falou: sim, Pedro, foi verdade, ele vendeu por esse mesmo preço que ele passou para você, ele vendeu por esse valor. O Pedro falou: olha, as mesmas pessoas que enterraram o teu marido, vai enterrar você também, porque você está pecando contra o Espírito Santo. Não é contra mim, está pecando contra o Espírito Santo de Deus. Imediatamente a Safira caiu também ali na frente, caiu morta, ou seja, Deus matou os dois em questões de dias, matou os dois foram embora. E aquelas pessoas, você não tem ideia como era rica, deixaram os bens, deixaram tudo e ainda perdeu a salvação porque pecaram contra o Espírito Santo. É um pecado que não tem perdão, é o pecado quando você peca contra o Espírito Santo de Deus. Quando você peca contra o Espírito Santo de Deus, não tem pecado, porque às vezes as pessoas pecam aí e se arrependem. O nosso Deus, ele fala que ele perdoa 70 vezes 7, mas acontece que quando você peca pelo Espírito Santo de Deus, você não tem certeza que você já perdeu sua salvação, porque não tem perdão. São coisas sagradas que você está brincando, não brinca com as coisas sagradas. Ele levou o dízimo, não falou que era tudo que estava ali, começou a brincar com as coisas de Deus. Você não tem ideia como o dízimo e as ofertas, ela mexe com o coração de Deus, ela mexe com o coração de Deus, para Deus fazer de tudo, fazer a correria que seja para te abençoar, porque é promessa dele. Quando você não obedece, quando você brinca com esses mandamentos, você não tem
ideia a maldição que você fica debaixo. Às vezes a gente fala isso, as pessoas ficam até assustadas, mas é coisa séria. Deus levou aquele casal, por quê? Porque brincaram e pecaram contra o Espírito Santo. Não peca contra o Espírito Santo de Deus, a perdoa, não peca contra o Espírito Santo do Deus vivo Todo-Poderoso, aprende a praticar, porque eu estou aqui para abrir os olhos das ovelhas. Eu não estou aqui para mentir, falando que você vai ser bem sucedido se você não dizima, se você não oferta. A vida profissional do cristão, a vida financeira do cristão, ela só anda, essa só destrincha. Você só vê a pessoa quando é diferenciado, quando ele é ofertante, quando ele é dizimista. Aí as pessoas fazem tudo para não escutar essas conversas, porque esse rapaz que falou para mim, quando ele caiu em si, porque ele viu que as empresas dele já ia fechar mesmo, aí foi quando ele tentou, foi quando a esposa dele tocou na tecla para ele obedecer. E quando ele obedeceu, ele falou que mudou tudo, que voltou tudo normal, e ele saiu do vermelho, ainda conseguiu mais 4 ou 5 funcionários, porque tanta venda que ele fazia, porque é a janela do céu que é aberta. O nosso Deus, ele fala, eu vou abrir a janela do céu e derrama a bênção sem medida. Quem está falando não sou eu, quem está falando é o Deus vivo Todo-Poderoso. Quando tu obedecer esse mandamento, quando tu colocar em prática, tu vai ver que a tua vida vai mudar literalmente. Tu vai sair desse leito, tu vai sair desse vermelho, os teus clientes vão voltar, vão sair questões, tu vai abrir mais escritório, mais empresa, você vai sair desses trabalhos que você não consegue ser promovida, as tuas promoções vai chegar, Deus coloca tu numa cadeira privilegiada, numa cadeira de destaque, Deus tira você, esses valores que estão presos vão ser liberados. Quando? Quando você obedecer, porque eu não vou falar para você aqui que você vai sair dessas questões aí se você não é dizimista, se você não é ofertante, se você não é fiel ao Deus vivo Todo-Poderoso. Você pode ter certeza que você pode até receber alguma coisa, mas as coisas sempre continuam, você sempre amarrado, você trabalha, e o valor que você ganha, ele não entra, é que nem fosse no saquetel furado, entra aqui e sai ali embaixo, não dá para você fazer nada. Por quê? Porque você não está obedecendo. Obedece o nome do Senhor Jesus Cristo, porque eu estou aqui para abrir os teus olhos, eu não vou ser hipócrita para ficar mentindo para você, para falar para você que está caindo um carro aí na tua porta, para falar para você que tu vai sair dessas questões sem você obedecer, que eu estou mentindo, brincando com o evangelho. Isso aí, Deus me levantou para pregar o evangelho sincero, um evangelho que o Deus vivo Todo-Poderoso levantou para pregar, não para ficar aqui mentindo, enganando as pessoas para pegar mais público. Quer dizer, é uma situação que as pessoas estão ali, as pessoas estão vendo que eles não estão dizimando, não estão ofertando, e as pessoas estão ali com a salvação praticamente comprometida, porque aquele casal ali, literalmente, eles brincaram com o Espírito Santo, pecaram contra o Espírito Santo de Deus, e eles perderam totalmente a salvação. Eu estou falando isso, tocando nessa tecla, porque é coisa sagrada, são coisas sagradas. Você não tem ideia dos demônios que entram na vida do cristão quando a pessoa não obedece esse mandamento. É o destruidor, o cortador e o destruidor, esses 3 demônios. Você não tem ideia que o estrago que ele faz na vida de um cristão, e a pessoa continua a ficar servindo a Deus, um Deus vivo Todo-Poderoso, os reis dos reis, que é rei e continua todo endividado, todo amarrado, todo enrolado, todo cheio de doenças, cheio de problema, e sendo filho do rei, porque você já viu algum rei pobre, você nunca viu o rei pedir emprestado, você nunca viu o rei estar endividado, você nunca viu o rei passando vergonha, você não vê porque é rei. Rei é rei, rei tem muito poder financeiro, rei tem muito poder criativo, e o nosso Deus, ele é o rei dos reis, Senhor
dos senhores. E você, minha senhora, meu senhor, você é filho e filha do Deus vivo todo-poderoso, e nós temos que disputar a herança do nosso Pai, que nós somos herdeiros, Se nós estamos disputando, por que não estamos praticando o que o nosso Deus manda praticar? Ele fala, olha, se tu atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus para praticar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Quando ele vai fazer isso? Quando nós ouvires e praticar. Ele fala que ele vai exaltar em todas as nações da terra. Meu amigo, minha amiga, você pode estar onde estiver, você pode estar na cidade que você estiver, você pode estar em qualquer lugar do mundo. O nosso Deus, ele está falando aqui que o nosso Deus, ele nos exaltará sobre todas as nações da terra. É uma promessa que quem está fazendo para você é o Deus vivo todo-poderoso, não sou eu. O nosso Deus, ele fala, eu não sou homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa, Aquele que te prometeu, ele garante, porque a palavra do nosso Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa na terra e ela não volta vazia. Esse recado que Deus está te mandando, se tu obedecer, se tu praticar, tu vai ver que coisas grandiosas Deus vai abrir, portas grandiosas, portão Deus vai escancarar. Quando menos tu se esperar, tu está com outra empresa. Quanto menos esperar, tu está com a tua vida tudo paga. Quanto menos esperar, tu está saindo de uma agiotagem. Quanto menos esperar, tu está saindo desse emprego que tu nunca recebe promoção. Ou se tu quiser, tu fica lá, que Deus vai te colocar como diretor, diretora. Quanto menos esperar, você vai ver que mudança radical que Deus faz em todas as áreas da tua vida quando você obedecer. Aí você vai ver uma mudança extraordinária na tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou fazer essa oração, que essa oração é uma oração de banquete, é uma oração que tu já pode comemorar bastante, porque o nosso Deus fala, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Obedece que tu vai ver coisas grandiosas, Deus livre todo-poderoso, fazer na tua casa, no teu emprego, no teu empreendimento, em toda a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. O meu Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pasto verdejante, leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o cálice transbordará de bondade e misericórdia. Certamente surgirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Deus vivo todo-poderoso enquanto eu viver. O Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confio, porque ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas estarás seguro. Do teu escudo broquel não temerás o pavor da noite, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meu dia. 1000 caem do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás o castigo dos ímpios, porque fizeste do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma do inferno vai chegar à tua casa, porque os seus anjos, o Senhor, da ordem a teu respeito, para te livrar em todos os teus caminhos. Com as suas mãos ele segurará para que não tropece com o teu pé em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, o filho do leão e a serpente, porque tão encarecidamente me amou. Eu poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, eu vou livrá-lo, vou cobrir de honra. Vida longa lhe darei e mostrarei a minha salvação. Glorificado, exaltado é o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. O nosso Deus, ele fala, primeiro lugar é o meu reino, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Quando nós colocamos o reino de Deus em primeiro lugar, você pode ter certeza que todas as outras coisas serão acrescentadas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a tua casa, o teu filho, o teu gente querido, abençoe literalmente a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo.